praguinha, tudo bem com vocês? Estão estudando bastante? Que bom, é assim que tem que ser mesmo, vencer as adversidades que a vida nos prega no meio do caminho, né? Mas hoje eu quero falar de uma forma bem específica com os alunos da turma do terceiro ano do ensino médio e os alunos também da segunda etapa médio da educação de jovens e adultos, porque hoje o assunto vai ser de forma específica para esse público, porque eu vou começar a trabalhar, a introduzir o estudo da química orgânica. Mas antes da gente começar a trabalhar esse conteúdo, eu quero pedir para vocês de forma encarecida que vocês possam se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, ativar o sininho de notificação que aparece aqui embaixo, para que toda vez que eu postar um material, você seja notificado em primeira mão sobre a nova postagem que eu acabei de fazer, tá? Para quem ainda não tem acesso a esse nosso material apostilado, você pode conseguir ele para download, inclusive, no nosso blog, cujo endereço é professora Cíntia Souza, Souza com Z, tá? Professora Cíntia Souza, blogspot.com. Vamos lá começar então? Presta bem atenção aqui, ó. Nessa introdução do estudo à química orgânica, o primeiro tópico da apostila que eu trago para você é relacionado com a definição e a importância desse estudo. Por que é importante você estudar a química orgânica? Porque a tua vida hoje, tudo que você veste, tudo que você utiliza, tudo que você come ou toma como remédio, né, como algum tratamento de saúde, está relacionado com a química orgânica. Então você precisa entender o que está dentro de você, o que está à sua volta, o que está acontecendo no teu mundo interior e exterior, que vem de encontro com o que a química orgânica ela estuda, tá? A definição, eu não posso chegar ainda aqui em nossa aula e dizer para você que a química orgânica é a parte da química que estuda o fulano de tal, porque eu preciso dizer para você, primeiramente, que essa palavra orgânica, ela foi colocada como uma divisão de duas classes de estudo da química. Eu tenho a parte da química que estuda os compostos que são inorgânicos, os compostos minerais, os compostos de organismos não vivos, e eu tenho também a classificação dos compostos que são produzidos por organismos vivos, ou seja, plantas e vegetais, onde esse organismo vivo vai ser estudado especificamente pela química orgânica. Só que com o passar do tempo, isso troca de conceito, tá? A química orgânica não vai mais estudar apenas o que é produzido, liberado ou secretado pelos organismos vivos. Ela passa a ser a ciência agora que estuda um átomo principal que já vou dar um spoiler para vocês aqui, que é o átomo de carbono. E quando foi que a química orgânica deixou de estudar os compostos que são originados dos organismos vivos? Quando um determinado cientista, que eu coloquei para você aqui no breve panorama histórico na parte final da nossa apostila, quando esse cientista consegue derrubar a teoria da força vital, dizendo que todo composto orgânico era produzido dos organismos vivos. E a partir desse momento, em 1828, mais especificamente, ele consegue produzir essa substância chamada de ureia, que é encontrada na urina dos seres vivos, mas ele consegue sintetizar, ele consegue produzir essa ureia dentro de um laboratório. Então cai por terra a questão da teoria da força vital, o conceito da química orgânica, que estuda só aquilo que vem dos organismos vivos, e a química orgânica ela vai ter um outro objeto de estudo que eu já falei aqui para vocês, que é o átomo de carbono, certo? Na sequência, eu já trago para você a característica dos compostos orgânicos, onde a primeira característica que eu trago aqui para vocês é relacionada com os elementos constituintes. Esses elementos constituintes, eles são chamados de elementos organógenos. Tem vários, tá? Eu coloco também aqui uma observação para você no final da apostila, ó. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Esses elementos organógenos, ó, são aqueles que vão formar os compostos orgânicos. Tem vários, mas os principais, aqueles que vão estar quase sempre presentes na minha molécula orgânica, são os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá bom?
Depois eu trago um tema, uma característica relacionada com a combustão. Essa combustão, temos três tipos, três classificações: combustão incompleta, a parcial e a completa. O que eu quero te chamar a atenção aqui em relação a compostos orgânicos é que a maioria dos compostos orgânicos que vão ter átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio vão apresentar uma combustão do tipo completa, ou seja, o meu composto orgânico vai reagir com o gás oxigênio, produzindo apenas gás carbônico e água, certo? Na sequência, eu trago a característica sobre ligações e forças intermoleculares. Existem três ligações que os átomos, que os compostos químicos, eles apresentam, né? Que eles se formam. Mas, no caso do composto orgânico, só vai existir as ligações que são chamadas de covalentes. E vai ocorrer força de atração entre moléculas iguais, que nós vamos ter o conceito de forças intermoleculares, onde essas forças saem da força mais fraca, passando pelo moderado e indo até a mais forte, que na química orgânica essas forças relacionadas com os compostos orgânicos são predominantemente as forças de Van der Waals, que é uma ligação, é uma força intermolecular fraca, mas também vai aparecer uma ligação do tipo forte, que é a chamada de pontes de hidrogênio, tá? Lembrando que essas pontes de hidrogênio, elas vão acontecer com o átomo de hidrogênio ligando-se ao FON, né? Quem é o FON? F de flúor, O de oxigênio e N de nitrogênio, tá bom? É uma ligação forte, tá? Uma força intermolecular forte. Depois eu trago a questão da estabilidade, onde digo para você que os compostos orgânicos apresentam pequena estabilidade, ou seja, eles sofrem um processo de combustão muito rápido, dependendo do agente que está ali afetando aquele composto orgânico. Então, a estabilidade é pequena. Pela estabilidade ser pequena, eles vão apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição baixíssimos, ou seja, eu vou ter que aplicar uma pequena quantidade de energia para eles entrarem em combustão, certo? Os compostos orgânicos, eles fazem ligação covalente, ou seja, não tem íons, não tem polos. Se eles não têm polos, eles vão ser mais solúveis, né, em solventes apolares. Este A significa não, então não tem polos. Então, se o composto orgânico não tem polo, ele só vai conseguir ser solúvel no solvente apolar. E a velocidade das reações orgânicas, elas geralmente vão ser lentas, devido às substâncias orgânicas, as moléculas orgânicas apresentarem uma grande massa molar, ou seja, uma grande quantidade de átomos. Então, quanto maior o meu composto orgânico, mais lenta vai ser a minha reação. E com isso nós vamos precisar usar uma substância chamada de catalisador, que ele vai acelerar, ele vai aumentar a velocidade da minha reação para aquele composto, tá bom? Não esquece, maior cadeia, maior número de átomos de carbono dentro daquele meu composto orgânico, mais lenta vai ser a reação. Isso significa dizer que se o meu composto tiver uma cadeia pequena, a velocidade de reação dele vai ser o quê? Vai ser rápido, mas na maioria dos casos as reações são lentas, tá bom? Depois eu trago um outro conceito chamado de compostos de transição, que são os compostos que vão apresentar, olha, o átomo de carbono. Lembra lá do spoiler que eu te dei no início da nossa aula? Química orgânica passa a estudar os compostos que apresentam o átomo de carbono, mas vamos ter compostos que vão ter átomo de carbono, mas que não é estudado pela química orgânica, porque eles apresentam propriedades o que? Minerais. Logo, eles são estudados pela química inorgânica e eles recebem o nome de composto de transição. Por que eles são compostos de transição? Porque eles têm um átomo de carbono, que é uma das características da química orgânica, mas as propriedades físicas e químicas deles são dos compostos inorgânicos. Então, eles estão ali no meiozinho, né, entre as duas classificações de estudo da química orgânica. Tá bom, praguinha? Então, a nossa aula de hoje é sobre esse tema. Eu coloco aqui no final da nossa apostila duas imagens, que são, respectivamente, os cientistas
que trabalharam o conceito da força vital e o outro que sintetizou a ureia no laboratório. Ressalto para você aqui os contatos que você pode tirar dúvida comigo, tá? O meu e-mail é ss.quimica@hotmail.com, o meu WhatsApp e a minha rede social, que é o Instagram. No mais, qualquer dúvida, me procura, estudem, leiam qualquer tipo de material que vocês tenham relacionado a esse tema e a gente volta a se encontrar no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.